Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o arquiteto Fernando Polis. Nascido em Sorocaba no dia 8 de março de 1978, Fernando Polis é casado com Tatia Polis e pai de João. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Mackenzie, São Paulo, Fernando Polis atua no mercado desde 2000, há 14 anos desenvolvendo projetos arquitetônicos residenciais, comerciais e institucionais, sempre em Sorocaba e pelo estado de São Paulo. Hoje, Fernando Polis atende com o escritório F. Polis Arquitetos Associados, onde atuam 7 arquitetos. Fernando, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. E olha, vamos começar já este bate-papo falando, mas o entrevistador falou o nome da minha esposa errado. Não é Tatia, né? Como que é a pronúncia do nome dela mesmo? É Tátia. É Tátia. Pois é, Tátia. Se desculpe, tá? Está aí. Corrigido, devidamente corrigido, né, Fernando? É difícil Fernando, acertar. Tá certo. Fernando, você é nascido em Sorocaba, conhece a cidade como ninguém. A cidade vem se desenvolvendo e vem se desenvolvendo de uma maneira até rápida. E hoje busca-se ter um controle disso, né? E a gente observa que muito da parte residencial, comercial, vem cada vez crescendo também e se mesclando, em alguns pontos até mesmo com a indústria. Então precisa ter um trabalho importante aí de projetistas, de arquitetos e urbanistas que acompanhem de fato e fique próximo do que vem acontecendo com a cidade. Agora você é arquiteto desde 2000, Sim. É formado pela Mackenzie. Você já tinha pensado alguma vez em ser arquiteto? Isso foi uma inspiração? O que te motivou a ser um arquiteto? Então, Fernando, foi na verdade eu fui sendo levado à arquitetura, eu acredito, porque mesmo quando eu estava prestando vestibular ou quando eu estava, antes até quando eu pensava em ser arquiteto, eu não tinha muito a dimensão do trabalho. Até então era um trabalho novo, quer dizer, você não tinha, até estava conversando esses dias atrás, que há 15 anos atrás quase que não se procuravam arquitetos. As próprias pessoas tinham muitas dúvidas de qual era a diferença do trabalho do arquiteto com engenheiro, com decoradores, então, e eu também estava, eu gostava daquilo, mas não sabia exatamente o que seria o trabalho. Conforme eu fui para a faculdade, fui estudando, eu fui realmente confirmando aquilo que eu acho que a minha intuição dizia, e aí, como eu disse, fui gostando do trabalho, fui conhecendo, e logo que me formei, passei a atuar como arquiteto mesmo, quer dizer, na íntegra, né? Pois é, aí você fala um negócio que é importante, né, Fernando? Porque falam da engenharia e da arquitetura, o arquiteto e o engenheiro. Há algum tempo atrás, e até agora é a oportunidade para você até informar aos nossos telespectadores que certamente tem certas dúvidas, né, com relação a algumas funções de cada profissional. Mas antes dizia que o engenheiro é aquele cara que gosta de cálculo, de estruturas, enfim. E o arquiteto é aquele cara que gosta de desenhar, que gosta de fazer os projetos. É esta a verdade das profissões ou não? Em parte, sim. Na verdade, o trabalho do arquiteto, a arquitetura é uma ciência humana, para você ver o tamanho da diferença entre as profissões. Engenharia é uma ciência exata, então assim, elas são em áreas diferentes. A arquitetura está trabalhando exatamente como uma ciência humana, ela trabalha a criação, a arte, né? Ela, lógico, tem que estar embasada nos critérios de construção, de técnicas, mas ela tem, logicamente, seu foco no projeto, na criação. A engenharia, são muitas, né? O que mais se confunde no caso é com a engenharia civil. Ela já é subdividida em várias áreas também. Então você tem engenheiros que realmente gostam de cálculo, acredito que é uma das matérias, das cadeiras mais importantes dessa faculdade, mas você tem engenheiros na prática que são de execução de obra. Então
Para um trabalho legal, para um trabalho acontecer de uma maneira legal, ele precisa de todos, né, do arquiteto, do engenheiro de cálculo, do engenheiro de obra, quer dizer, para você profissionalizar, porque essa profissionalização eu tenho visto que é nova, né? Pensar em fazer projeto, quer dizer, anteceder problemas, planejar é algo que não é muito cultural, não é da nossa cultura. As pessoas querem já fazer tudo uma vez, né? Já quer ver o negócio pronto, né? As pessoas elas querem sempre iniciar um trabalho, né? Quer uma obra ou uma reforma, e depois é que elas acabam percebendo que planejar, que se tivesse realmente parado antes, planejado, ou mesmo, né, adiado esse início de obra, os prejuízos poderiam ser evitados, algumas coisas que às vezes não saem da maneira adequada poderia ser diferente. Então o trabalho, o projeto em si, quer dizer, que é o que a gente faz, é isso, a gente planeja, né, quer dizer, a gente faz todo um planejamento do que o cliente quer fazer, desenvolve um projeto, óbvio que é indispensável que na arquitetura exista a arte de uma maneira geral, quer dizer, você precisa, além de criar e resolver aquele problema prático que é do dia a dia, da sua residência ou do seu negócio, você precisa agregar, né, a questão artística, quer dizer, precisa dar àquele lugar a personalidade, a originalidade, que é por isso, inclusive, que as pessoas nos contratam, né? E, naturalmente, quando a pessoa procura este planejamento, procura o profissional, procura o arquiteto, envolve toda a família, né, na verdade, porque você precisa saber, você tem um adolescente ou você tem uma criança, mas esta criança vai adolescer, depois vai ficar adulta, e tem todo esse processo de etapas, né? Porque Sim. O casal, o adulto, vamos dizer assim, que já está de certa forma resolvido, né? Vamos dizer, eu quero azul, é azul, eu quero rosa, é rosa, mas a criança, no contexto, ela vai acabar aceitando aquilo que os pais acham interessante para ela, importante para ela, dentro de um bom senso, né, naturalmente, mas ela vai adolescer e depois ela vai se tornar adulta. Tente pensar no projeto, principalmente quando você vai construir uma casa em que, naturalmente, vai ser praticamente para a vida toda, por assim dizer, né? Você vai ficar bastante tempo por lá, né? Qualquer construção, ela tem que durar, sei lá, 50 anos, né? Então a gente tem que, nós como arquitetos temos a responsabilidade de orientar os nossos clientes, né, as pessoas que estão envolvidas naquele projeto, porque, como você falou, a vida é muito dinâmica, né? As crianças crescem, os adultos envelhecem, então você precisa preparar, não só pensar no projeto como algo imediato, né? Apesar de às vezes ser, às vezes aquele cliente quer um imóvel que ele vai usar por pouco tempo, mas esse imóvel ela não vai ser demolida, ele vai ser vendido, ele vai, né, de alguma maneira ele vai para outras mãos. Então a gente tem que ter a responsabilidade de pensar, e lógico que o cliente, ele como não é da área e às vezes nunca construiu, ele não sabe de algumas coisas, então você precisa informar, né? Você precisa dizer tudo que acontece, eu falo, se o cliente quiser fazer uma obra, nos passar um briefing, que ele quer fazer uma construção totalmente ímpar, diferente, a gente vai fazer, mas a gente precisa deixar ele consciente de que aquilo é algo muito ímpar, que é exclusivo dele, e que se por acaso ele precisar fazer alguma adaptação ou vender, vai ser algo muito complexo, quer dizer, vai ser difícil achar outra pessoa que queira a mesma coisa. Como você falou das crianças, né? A gente quando faz, no caso do imóvel residencial, mas o comercial é parecido, a gente faz uma investigação. Então você precisa investigar, você precisa pesquisar. Então 50% do trabalho, de um bom trabalho de projeto é pesquisa. Quanto mais você pesquisar, quanto mais você conversar, mais você se informar, melhor vai ser o resultado e mais rápido ele vai acontecer. Então se você tem, vamos dizer assim, essa prospecção detalhada, você vai na casa, às vezes, do cliente, conversa com os possíveis, aí, com os moradores, né? No caso da família, conversa com os filhos, você realmente está embasado e consegue defender aquela sua ideia também. Porque o trabalho do arquiteto também, às vezes as pessoas confundem um pouco e acham que simplesmente vão chegar lá e vão dizer como que elas querem que seja feita a casa delas. E, na verdade não é. Você vai passar os seus anseios, quer dizer, você vai passar suas necessidades, as coisas que você gosta, e o arquiteto, como qualquer outro profissional liberal, ele vai interpretar aquelas informações e vai dar a solução
quer dizer, a proposta dele para o seu imóvel, quer dizer, para o seu projeto. E a solução mais adequada sempre na maioria dos casos, né, Fernando? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, custa caro contratar um arquiteto. De fato, custa caro isto? Olha, o caro é sempre um termo complexo. O que é caro? Caro é algo que não vale. Se você pegar uma tela de um pintor que não é conhecido, às vezes é bom tanto que é um bom quanto, mas às vezes não é tão conhecido, ela custa X. Se você pegar uma tela de um outro pintor, ela custa 200, 1000 vezes X. Então, assim, o valer, quando se trata de arte, principalmente, porque eu assim faço questão de dizer que, para mim, a arquitetura ela é primordialmente uma arte. Depois, lógico que ela é diferente das outras artes, ninguém mora num quadro, ninguém vive numa música, então quer dizer, você precisa fazer funcionar, né? É uma arte que precisa funcionar, mas ela é essencialmente uma arte. Quando você pensa em quanto vale um trabalho de um arquiteto, eu sempre defendo da seguinte maneira: quanto vale o seu imóvel sem esse trabalho e quanto vai valer o seu imóvel com esse trabalho. Eu garanto, assim, eu não falo pelos arquitetos, né, de uma maneira geral, não simplesmente do meu trabalho, mas eu garanto que com certeza esse trabalho vai ser, o que você investiu no projeto vai te devolver pelo menos 10 vezes. Porque um imóvel bem projetado, ele é vendido mais rápido, ele é vendido melhor, né? Às vezes ele é executado com mais velocidade, porque ele está planejado. Sim. Então, quando você une todas essas... Quer dizer, além do projeto arquitetônico, você precisa de outros projetos também, é importante que seja dito. Mas quando você tem esse pool de projetos, quer dizer, que seja um investimento em projeto, é sempre recompensado. Essa cultura do projeto é muito comum na Europa, no norte da Europa, quer dizer, Estados Unidos. Os países que realmente estão, vamos dizer assim, na nossa frente, exatamente por isso, quer dizer, eles pensam de uma maneira de planejamento. Você tem que primeiro pensar o que você quer, discutir, evoluir, esmiuçar. A hora que você chega à conclusão do que você quer, aí sim você desenvolve os projetos para daí iniciar. Aí a obra é rápida. Né? Nosso trabalho aqui agora tem mudado, mas tem sido até o contrário. Quer dizer, começa-se a obra, aí que você vai procurar um profissional para fazer o projeto. É um erro, né? Na verdade é uma cultura, que está mudando. Eu sinto assim uma mudança radical de 5 anos para cá. Radical, assim, as pessoas realmente mudaram muito a postura quanto no pouco tempo que eu trabalho, né? Desses 14 anos aí eu sinto uma mudança muito grande, exatamente nessa conscientização da necessidade do planejamento. Os projetos são desafiadores ou há aqueles que são mais desafiadores ainda? Você já teve algum exemplo como esse? Olha, eu gosto de, se o projeto não tem desafio, eu tento criar o desafio dentro do projeto. Porque se você trabalhar sem desafio é muito chato. Quer dizer, você vai repetir o modelo que você inventou o modelo, vai repetir. Até você consegue fazer isso quando você está numa escala, sei lá, uma escala diferente aí de trabalho, um volume. Mas quando você vai trabalhar para clientes, quer dizer, inclusive é necessário que seja original. Então, às vezes o que o cliente te pede é exatamente igual ou parecido que o outro cliente te pede. Porque ele viu, como de repente, né? Às vezes ele vem porque ele gostou daquele projeto, ele quer algo parecido. Viu uma fotografia. E aí é exatamente o exercício, quer dizer, como vou fazer algo que atenda às necessidades dele, ele já criou a imagem daquele projeto na cabeça, então... Já agradou a ele. Como é que eu vou defender outro projeto? Mas é um desafio, então acho que é esse desafio que eu tento criar a cada projeto. É importante é importante e eu acho que é por isso que o cliente nos contrata, senão ele simplesmente faria igual ao outro, né? Ele quer aquilo, mas não quer. É uma coisa meio interessante. O desafio faz parte do dia a dia, né, do profissional. É uma parte do desafio, talento. É um desafio, porque quando você faz vou dar o exemplo aí de um médico, por exemplo. Você desenvolve um trabalho dentro do teu consultório, quer dizer, aquilo fica, sei lá, em 2, 3, 4 pessoas. Um projeto de uma residência não. Um projeto de uma residência, ou de uma casa, ou de um imóvel, ou de um restaurante, ele é visto, às vezes ele é público, então às vezes ele é visitado. Você praticamente estampa a sua cara e assim, eu falo que dá a cara a tapas a cada projeto que você faz. Então é um desafio por isso também,
Mas, além desse desafio, internamente, nós como arquitetos, a gente precisa também ter esse pensamento de que aquilo precisa ser diferente, precisa ter alguma coisa original. Cada projeto tem que ter pelo menos um detalhe original, algo que seja daquele projeto. Isso eu acho que é essencial. É isso que a gente busca. Muito bem. Existe um momento diferente também, atualmente, Fernando, que é a questão da sustentabilidade. Hoje as pessoas vêm procurando essa questão da sustentabilidade, a consciência pelo meio ambiente, a busca não só pela economia no que você vai gastar, de você gastar exatamente aquilo que está planejado para se gastar também, para que você não tenha surpresas, mas também a preocupação com o meio ambiente, esta consciência legal que as pessoas vêm tendo nos últimos tempos. A sustentabilidade hoje em dia, ela está acessível a qualquer pessoa? Ela está cada vez mais acessível. A sustentabilidade que eu gosto de propor é uma sustentabilidade real, tá? Que envolve inclusive a parte financeira, tá? Porque quando você trata de projetos residenciais, alguns clientes logicamente gostam, e inclusive eu sou um entusiasta e fomento isso, que existam mecanismos, né, sustentáveis, coisas até clichês, que seriam armazenar água de chuva, cobertura verde, mas é importante que a pessoa entenda o que ela está fazendo, quer dizer, por que você está fazendo isso, não simplesmente porque é uma moda, porque é um momento, isso na verdade é uma necessidade, isso daqui a pouco vai ser lei, né? Quer dizer, as cidades elas precisam respirar e a gente está impermeabilizando as cidades, a gente está construindo sem muito critério, sem muito planejamento, né? E aí as coisas vão chegar ao ponto de serem obrigações. Quer dizer, hoje hoje você pode escolher isso, daqui a pouco tempo a gente vai ter que escolher isso. Então, essa é a única opção, né? Vai ser, porque você vê hoje, enchente é algo comum. Sorocaba é uma cidade que não tinha tanta tradição em enchente, você vê que é comum. E não é problema de gestão, de prefeitos, é problema que você vê que a própria cidade vai crescendo e de uma maneira meio descontrolada, de uma maneira muito rápida, e é difícil fiscalizar como que você vai fazer. Então as pessoas precisam ter essa consciência. Fora isso, quando você vai tratar de assuntos daí de uma maneira mais corporativa, quer dizer, empresas, a sustentabilidade ela precisa ocorrer, aí eu falo de uma maneira plena, também na parte financeira. Então a pessoa precisa ter, o investidor, o empreendedor, ele vai investir, logicamente, na sustentabilidade, desde que ela se pague, com o tempo, você tem esse payback que a gente fala, que você tem o retorno do dinheiro. E isso, logicamente, que com o tempo está cada vez mais viável. A gente estava conversando sobre LED, por exemplo, tecnologia de iluminação de LED. Era cara, extremamente cara há 5 anos atrás, passou a ser extremamente viável agora. É verdade. Então hoje você vê indústrias hoje construídas todas já com projeto, com a base dela em LED, nem se pensa em outro tipo de iluminação. Por quê? Porque em 2 anos isso está retornando. O retorno financeiro é fato. Tecnologias em climatização, quer dizer, hoje equipamentos. É muito interessante você hoje analisar, quer dizer, às vezes as pessoas querem fazer, eu quero fazer captar água, luz do sol para ele transformar em energia elétrica. Isso é interessante, hoje em dia tem um custo alto. Mas às vezes é mais interessante você pensar numa tecnologia diferente para o seu ar-condicionado, como eu falei, para iluminação, equipamentos, hoje você vê na própria... No selinho dele, eles têm lá os equipamentos que têm, vamos dizer assim, eles têm uma economia grande de energia. Então, se você investir, é um pouco mais que você vai gastar, às vezes, nesse equipamento, mas você ter a casa toda com esse pensamento, a sua economia é muito maior, até porque a energia elétrica é algo que vai subir muito, pelo menos é o que dizem, né? Principalmente a partir de 2015. Que vai dobrando aí. Então, pensar na sustentabilidade, para mim, é lógico que tem a questão do meio ambiente, que é o foco de tudo, mas é muito legal quando você consegue convencer, persuadir dessa maneira, quer dizer, você vai realmente ter uma economia financeira, além de gastar menos energia, quer dizer, você vai ajudar o planeta, ajudar o seu bolso, então aí quando converge, vamos dizer assim, todas essas situações é o ideal. E fica bom, né? Aí fica bom. Agora, esses materiais de construção civil,
Eles têm cada vez mais passado por processos tecnológicos diferentes e entre eles essa questão também da sustentabilidade. Eles são produzidos com matéria-prima, por assim dizer, de sustentabilidade. Hoje são mais vistos esse tipo de material de construção? É mais utilizado ou hoje está mais específico num determinado item ou no outro? Como é? Eu digo que eles vêm crescendo. Tá? Você tem madeiras de reflorestamento, que é algo hoje bastante comum, né? Inclusive é quase que a maioria, né? A grande parte, hoje dificilmente você vai encontrar a não ser que seja ilegal, madeira que não, para vender, que não seja de reflorestamento, que não tenha um trabalho nesse sentido. Você tem tijolos de material também de reuso. Então, ainda não é, infelizmente, ainda não é o que o mercado tem, que mais oferece. Existe uma tendência. Existe uma tendência muito forte. Existe investimentos. Sim, existem grandes investimentos, existe uma política de apoio a isso, mas numa demanda como a gente tem hoje, quer dizer, qualquer coisa que está no mercado está vendida. Hoje tem muito mais procura do que oferta, desde do material, até diminuiu um pouco, mas ainda tem mão de obra. Então é difícil você criar todo esse pensamento de sustentabilidade quase que num lugar onde você não tem oferta, então você acaba comprando o que tem no mercado. Eu acredito que a médio prazo, nem acredito que isso seja a longo prazo, acredito que a médio prazo todos esses produtos, a consciência que as pessoas estão tendo, a partir do momento que esse produto começa a ficar com um preço, eu falo que não precisa nem ser mais barato, se ele ficar próximo do valor, a maioria das pessoas, acredito que conscientes, elas partem para isso, desde que ele não fique muito mais caro, que aí entra naquilo que eu acabei de falar. Quer dizer, não adianta você fazer algo sustentável, bacana, que reutiliza, mas o custo ele fica muito fora. Porque aí ele acaba não viabilizando por isso. E não adianta, é o fato, é assim que funciona. Aliás, o arquiteto se preocupa muito também com essa questão, além de criar, de dar formas bonitas, deixar um projeto bonito, elegante e funcional, principalmente também, com a questão do custo que o cliente vai ter, o quanto ele vai gastar com o material de construção. Ou seja, vocês apresentam opções que são mais viáveis ou são menos caras do que outras. Hoje, tem muita opção no mercado, Você consegue fazer um excelente projeto, uma excelente obra com custo baixo, desde que a pessoa queira isso, Você tem materiais de todas as ordens de grandeza em termos de valor, Então a gente vai trabalhar exatamente no que o cliente, aí realmente eu tenho que, lógico que eu vou primeiro expor a minha opinião, mas eu tenho que sentir e entender quais são as necessidades e os anseios daquele cliente. Tem clientes que querem produtos que são, logicamente, mais caros, tem clientes que não se preocupam com isso. O mercado tem opção para todos, tem, como você está falando, tem desde um acabamento simples, que às vezes fica até mais bacana do que um acabamento mais nobre. Como você se atualiza e se informa sobre essas variedades de produtos? Olha, hoje as coisas chegam, Eu falo que quando eu me formei era menos, Hoje as coisas chegam até você. Lógico que você tem que visitar feiras, você tem que viajar, você tem que... Mas no caso de materiais, revistas, quer dizer, a própria internet, as coisas chegam porque a informação hoje, o tráfego da informação é muito forte. Então, se você não viu, o teu sócio viu, ele te avisa que tem um produto diferente. Então, hoje, eu acho que esse é o grande diferencial dessa nossa fase, dessa nossa geração. As coisas, elas chegam para nós, as informações, elas estão ali, só precisa pegar. Absorvê-las, ou descartar o que você não vai usar. Mas no caso de novidades, feiras e a própria internet ajuda muito. O principal caminho que a gente tem hoje. O arquiteto vê a cidade com outros olhos? Com certeza, sim. Eu falo por mim, mas acredito que todo arquiteto tem sempre desejos de melhorar as cidades. No caso, Sorocaba é minha cidade, mas outras cidades também. Às vezes você vai para um outro lugar que você vê, putz, se aqui tivessem pensado nisso, poderia tá bem melhor agora. Melhor. E é muito, volta na questão do planejamento. Quer dizer, a cultura do planejamento no nosso país, de uma maneira geral, é nova. É nova. Planos diretores aí que você vê
hoje é um assunto bastante comum, é novo, é algo que pouquíssimas cidades tinham, sei lá, se não nenhuma 50 anos atrás. Então, quando você anda na cidade, quer dizer, Sorocaba, você percebe que poderiam ter sido feitas coisas que hoje, sei lá, teria outro resultado, mas assim, dentro do que a gente já viveu até na própria cidade, é uma cidade bacana. Sorocaba é uma cidade que eu acho que cresceu muito. Todas as pessoas que para cá vêm ficam encantadas. Assim, é muito comum eu viajar ou conhecer outras pessoas de outras cidades que, putz, eu estive em Sorocaba, como tá legal. Então é uma cidade que realmente está crescendo, tem muito êxodo de São Paulo para cá, quer dizer, as pessoas migrando para Sorocaba, para a nossa região, exatamente porque a cidade tá com tem um pouco desse pensamento aí, né? Tem essa, vamos dizer assim, essa postura. Todo arquiteto, talvez, necessariamente é um urbanista. Sim. As cidades passam agora por essas questões do plano diretor, de reavaliação do crescimento da cidade. Você percebe que as cidades, ou é uma tendência mesmo da verticalização da cidade? O adensamento, eu falo progresso, nada impede o progresso, né? O adensamento é natural. O que, assim, o meu conhecimento de urbanismo é acadêmico. Eu não pratiquei o urbanismo. Então, desde que eu me formei, eu não tenho me atualizado tanto no urbanismo, a não ser realmente, como eu falei, a informação que chega no dia a dia. Chega, né? No dia a dia. As cidades, elas funcionam muito quando ela tem aquela questão da pirâmide, algo bem simples, né? Quer dizer, quanto mais central você está, mais alto, né? Quer dizer, maior o gabarito de altura, mais adensado a cidade é. É muito comum, quer dizer, cidades que funcionam no mundo todo, se você analisar, quer dizer, o centro é exatamente o lugar mais nobre, onde o metro quadrado é mais caro e onde se adensa mais, quer dizer, para justificar o investimento naquele pedaço de terra que é caríssimo. No Brasil isso já não é tão comum. No Brasil não, né? Nas cidades que não tiveram esse planejamento, você vê que tem áreas, vou dar um exemplo aí de São Paulo, Alphaville, por exemplo, que a periferia começou sendo uma periferia e hoje ela é totalmente verticalizada, criou um problema terrível no começo da Castelo Branco de acesso, quer dizer, Então esse pensamento é o pensamento que eu acho que você perguntou, né? Como é que as cidades devem ser em questão de altura, quer dizer, desde que ela seja sempre orientada aqui, às áreas centrais, quer dizer, Sorocaba mesmo, é uma cidade que, se você for analisar, a área central é subutilizada, né? Ela tem um coeficiente alto, né? Você pode construir prédios altos, mas você vê que ela não... Em contraponto disso, você vê áreas mais periféricas sendo extremamente adensadas, quer dizer, você cria esse problema que é natural, quer dizer, você cria um trânsito, e aí você precisa resolver esse problema do trânsito, no caso de São Paulo, com metrô, né, com trens, aqui Sorocaba com ônibus, linhas, aumentar avenidas. Então, se a cidade é direcionada já desde o início, ou no momento ela passa a ser direcionada dessa maneira, ela fica muito mais fácil de ser controlada. Isso é fato, isso é meio que simples, né? Meio até bobo o conceito, né? Mas Eu poderia dizer que os programas populares são até louváveis, esses programas de casas populares, mas vivendo num lugar de 47 metros quadrados, 54, enfim, é ideal? Como você vê essas casas e apartamentos populares? Não é ideal, na verdade, mas é melhor do que um barraco. Assim, é meio feio o que eu estou falando, mas a gente, muitas pessoas vivem em situação de calamidade. Né, próximos de córrego, sem saneamento básico, às vezes num trecho de 20 metros quadrados. Então, assim, pensando dessa maneira, eu acredito que é uma solução intermediária. Vamos dizer assim, você tem uma situação de calamidade, você passa a controlá-la e aí, a partir do momento que essa calamidade não existe mais, aí você passa a dar mais qualidade para essa casa de 45, passa a ter 60, 70. Infelizmente, a nossa realidade ainda quer dizer, é muito comum a gente ver situações de calamidade. Então, por mais que não seja o ideal para uma família, 45 metros quadrados, ela se imaginar isso como um trânsito para um imóvel melhor, é o ideal. Quer dizer, você tira a pessoa daquela situação, né? Que vamos dizer assim, ela está extremamente doente. Então, você dá o remédio, não cura, mas você deu o remédio, que você tratou, você
Vamos dizer assim, não deixou ela ir a óbito, mas agora ela precisa seguir a vida dela, aí ela vai para um outro momento. E a mesma coisa eu penso, a gente tem que ter, infelizmente, a gente tem que ter essas saídas, porque a questão habitacional no Brasil é um problema seríssimo, né? Muitas pessoas não têm condição nem de pensar em comprar um imóvel, então a gente tem que dar um jeito. Esse é o jeitinho, Está certo, está valendo. Fernando Xará, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública. Eu que agradeço. Conte com a gente aí. Parabéns, sucesso aí na tua carreira. Viu? E o Vida Pública de hoje conversou com o arquiteto Fernando Polis. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.